Glória a Deus. Continue orando, continue clamando para que o fogo da presença do Senhor não se apague, mas que aumente a presença dEle, mas que aumente a unção, mas que aumente o fogo, mas que aumente a intimidade, que aumente a Tua presença. Pai, Tu és bem-vindo. Tu tem liberdade aqui, Espírito Santo. Tu tem liberdade, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos e dizemos: faça como o Senhor quiser. Sabemos que o Senhor já está neste lugar, ó Deus. Manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua presença. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, ó maravilhoso Espírito Santo. Seja bem-vindo, ó soberano Deus. Seja muito bem-vindo, Pai. Nós te convidamos, ó Pai, faz o que o Senhor quiser. Nós queremos adorar, lhe exaltar, engrandecer o Teu nome e dizer que o Senhor é muito bem-vindo em nosso meio, que o Senhor é o mais importante em nosso meio. Espírito Santo, nós te convidamos, vem com Tua presença, vem com Teu Espírito Santo, vem fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Vem, ó Pai, transformar quem o Senhor quer transformar. Vem, ó Deus, levantar quem o Senhor quer levantar. Vem, ó Senhor, curar aquele que o Senhor quer curar. Vem, Espírito Santo, e faz aquilo que o Senhor quiser fazer. Nós o convidamos, Espírito Santo. Nós o deixamos à vontade, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito da verdade. Tens liberdade para fazer o que o Senhor quiser. O Senhor é o dono do povo. O Senhor é o dono. O Senhor é o mais importante. O Senhor é muito bem-vindo em nosso meio. Sinta-se à vontade, Espírito Santo. Sinta-se à vontade, Espírito Santo de Deus. Sinta-se à vontade. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pai seja convosco. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 19. O Senhor vai falar com você hoje. O Senhor vai falar com você hoje. Então vai dando glória a Deus aí, vai glorificando o Senhor. Faça o seu culto aí ao Senhor. Ele está ouvindo. Então fala com Ele. Fala com Ele. Adora Ele. Exalta Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lucas 19. Essa é uma passagem bem conhecida. E fica atento ao que o Senhor Jesus tem aí para a nossa vida. Lucas capítulo 19. Vamos ler alguns versículos aqui. A partir do primeiro. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Até aqui por enquanto, os irmãos podem assentar. Esta é uma palavra bastante conhecida. E hoje nós vamos falar sobre essa mensagem. Jesus estava passando pelaquela cidade e uma grande multidão o seguia. A Bíblia fala que por onde Jesus passava, ele arrastava multidões. Muita gente procurava Jesus. Muita gente desesperadas iam até Jesus, como o Bruno falou sobre Jairo. Muita gente desesperada que em muitos momentos da tua vida não sabia como tomar alguma decisão, não sabia o que fazer. E muitos deles se achegavam a Jesus porque estavam desesperados. E clamavam ao Senhor por uma palavra, clamavam ao Senhor pela cura, clamavam ao Senhor para a ressurreição de algum morto. E essas dificuldades, às vezes, na maioria, obrigavam essas pessoas a chegarem até Jesus. E Jesus era o único que poderia, em muitas dessas situações, resolver aqueles problemas. E quando Jesus começa a passar por Jericó, a Bíblia conta que tinha uma multidão seguindo ele. E essa multidão
Alguns de longe, outros não tão longe. Alguns confiavam, outros nem tantos. Uns acreditavam ferrenhamente na palavra de Jesus, outros que deveriam acreditar desconfiavam e às vezes até afrontavam Jesus. E ele, numa dessas passagens, onde ele chega até essa cidade, está passando e a multidão junto, Zaqueu ouve falar que Jesus estava passando por ali. Zaqueu era um homem, não era muito bem visto pela sociedade. Ele era cobrador de impostos. A Bíblia fala que ele era o maioral, ou seja, ele era o chefe. Ele era o chefe dos agentes. E a fama dele é que ele era um homem corrupto. Era um homem que oprimia o povo. Era um homem que não era bem visto pela sociedade. Não era bem visto. Tinha uma má fama. E ele ouve falar que Jesus está passando por aquela cidade. E ele sai correndo em volta da multidão, tentando chegar até Jesus. E a Bíblia fala que ele era de pequena estatura, por isso ele não conseguia chegar até Jesus. Eu imagino ele tentando entrar, tentando furar, tentando quebrar aquele bloqueio para ver Jesus de perto. E ele não conseguia. Então ele dá a volta, ele começa a correr. A Bíblia fala que ele sai correndo e sobe em uma figueira. A minha Bíblia fala um sicômoro, mas é uma figueira brava, para ver Jesus. E essa figueira, ela é com o tronco bem robusto, mas ela não é tão alta o seu tronco. As galhas são bem altas, pode chegar até 10 metros de altura. E ele sobe até um certo ponto, onde ele consegue ver a face de Jesus. E engraçado que a multidão não impediu Zaqueu de ver Jesus. Às vezes a multidão nos impede de ver quem é Jesus. E muitos de nós às vezes achamos que sabemos, ou que conhecemos, ou que vimos, ou que ouvimos Jesus. E ele não, ele falou assim: eu quero ir lá ver de perto quem é esse homem que é tanto falado, que é tanto pregado aqui nessa região. Eu quero saber quem é esse Jesus. Um homem que era rejeitado por aquela multidão. Você vai ver que ele é rejeitado porque quando Jesus fala para ele descer, a multidão inteira murmura contra Jesus. E fala: por que é que Jesus vai ficar à noite na casa de um cobrador, na casa de um pecador? É assim que eles veem, é assim que eles falam. Vamos continuar lendo. Versículo 4. Então, correndo diante, subiu a figueira a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Então a multidão, a Bíblia fala, todos murmuraram quando Jesus fala que vai ficar na casa dele, que vai se assentar na mesa dele. É engraçado porque Jesus, ele passava por todos os lugares, e por onde ele passava, ele transformava a vida. Ele chegava diante de um cego, o cego enxergava. Ele chegava diante de um paralítico, o paralítico andava. Jesus não tinha esse negócio. Ele chegava diante de um morto, o morto revivia. E agora ele está diante de uma pessoa que é mais visível para todos. Era todo mundo que conhecia esse homem, que era rejeitado. E Jesus fala: convém eu ficar na sua casa hoje. Um homem que saiu correndo sem conhecer Jesus, mas querendo conhecer, o próprio Jesus se apresenta a ele e fala: hoje eu vou ficar na sua casa. Por causa de uma atitude que ele toma de correr e querer ver quem era Jesus, Jesus fala: então hoje eu vou ficar com você. A atitude dele foi para quê? Para poder ver Jesus. Mas ele não imaginava que Jesus ia falar isso para ele. A atitude que nós devemos ter hoje é de: será que eu vejo? Será que eu sei quem é Jesus?
E por que é que uma multidão tão grande afronta e mostra o pecado de Zaqueu? Por que é que tanta gente estava em volta de Jesus e dificultava de uma forma muito grande ele se achegar até Jesus? E por que é que ele passou por toda aquela dificuldade? Era uma dificuldade, era uma multidão. Ele poderia muito bem falar, não vou conseguir ver ele mesmo, está muita gente aí, eu vou embora. Mas ele não se vitimizou, ele deu a volta na multidão, ele subiu até a figueira e ele falou, eu vou ver Jesus. Eu quero conhecer esse homem que é tanto falado aqui na terra. Eu quero conhecer esse homem que é tão poderoso, que coloca as mãos sobre os enfermos, que levanta aquele que está morto, que dá vida àquele que está cansado, e que prospera, e que aumenta, e que cresce o nome dele cada dia mais. Esse homem tem algo de diferente, ele teve um desejo de conhecer Jesus. E às vezes nós estamos diante de Deus, diante da palavra de Deus todos os dias, nós estamos trabalhando às vezes para Deus, nós estamos fazendo, correndo para lá e para cá, estamos fazendo e fazendo e fazendo, mas na verdade não conhecemos quem é Jesus. Às vezes eu já até me batizei, às vezes eu até trabalho na igreja, mas eu ainda não sei quem que é esse Jesus que Zaqueu tanto queria saber quem era. A palavra de Deus ela é muito clara e eu imagino que Jesus ele não deixou isso escrito por acaso. Um homem que era tão rejeitado, de repente fala, eu quero conhecer esse Jesus. E às vezes nós falamos tanto desse Jesus, que às vezes, será que nós conhecemos esse Jesus tão grandioso, tão misericordioso, tão amoroso, tão compassivo, que diante de todo mundo ele fala, eu vou ficar na sua casa, onde todo mundo te rejeita, onde todos olham com más olhos para você, eu não sou assim. E a palavra de Deus ela nos ensina que o Senhor desceu, fala, desça depressa, eu vou ficar na tua casa hoje. E quando ele desce, vamos continuar lendo, versículo 6, ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuraram, dizendo que ele hospedará com um homem pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então o Senhor Jesus, ele não mede como a gente mede, ele não julga como a gente julga, ele não enxerga como nós enxergamos, ele não é assim. Mas eu pequei, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus, eu não vejo Jesus em nenhum momento quando algum pecador se apresenta diante dele, ele nunca aponta um dedo para a gente. Quando você pecar e falar, Senhor, não tem mais jeito, uma coisa a gente precisa aprender, a humildade de reconhecer o nosso erro e de falar, é verdade, eu errei. Esse homem foi atraído por Jesus, e sem que Jesus pedisse nada a ele, ele sozinho fala, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu defraudei. A presença de Jesus, ela tem que ser constrangedora. Quando nós ouvir que Jesus, ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, quando Jesus falar sobre o nosso pecado, isso tem que nos constranger. Quando Jesus falar do teu amor, isso tem que nos tocar. Quando Jesus falar de misericórdia, de perdão, de graça, isso tem que tocar o nosso coração no profundo. Quando Ele falar de qualquer assunto conosco, isso tem que mudar a nossa forma de viver. Zaqueu, sem conhecer Jesus, ele já ficou constrangido. Eu quero conhecer esse cara, eu quero saber quem é esse homem tão poderoso, eu quero saber, eu quero ver com meus próprios olhos. E ele vai diante de Jesus e fala, Senhor, eu quero restituir aqueles que acham ou aqueles que eu roubei, eu quero entregar 4 vezes mais se eu defraudei alguém, eu quero, Senhor. 2 decisões que ele tomou, que tocou o coração de Jesus foi, primeiro, eu quero ver quem é Jesus. E quando ele vê Jesus, o próprio Jesus faz um convite para ele, eu vou ficar na sua casa. Quando ele se entrega e fala, Senhor, eu quero devolver tudo que eu tirei de alguém. O Senhor fala, hoje houve salvação nessa família. Hoje houve salvação nessa casa. O Senhor não fez um apelo para ele.
O Senhor Jesus não pregou ali para ele. Falou, eu quero ir lá na sua casa. E ele reconheceu, porque a presença, a verdade de Jesus, ela constrange. Constrange, a presença do Espírito Santo, ele nos constrange. Quando a gente está diante da palavra de Deus, nós devemos aplicar ao nosso coração essa palavra que é fiel e que é verdadeira. Ela vai nos constranger a retornar aonde a gente falhou e continuar andando e continuar crendo, continuar acreditando que esse mesmo Jesus que perdoou lá atrás, ele nos perdoa ainda hoje. O mesmo Jesus que salvou lá atrás, ele ainda salva hoje. O mesmo Jesus que deu força para o povo vencer lá atrás, ele ainda dá força hoje. Essa é a mensagem que eu queria trazer ao teu coração. O Senhor Jesus, ele está disponível para cada um de nós. Sabe, Jesus estava disponível no meio de toda aquela multidão, no meio de todos eles. Mas só teve uma pessoa que atraiu o coração de Jesus. E foi o homem mais pecador, segundo a multidão que estava andando com Jesus. Vocês viram o último versículo? Todos unânimes murmuraram contra Jesus quando Jesus falou, eu vou ficar na sua casa hoje. Todos, não teve nenhum que falou, não, esse cara, não. Foram todos. E Jesus falou, eu vou ficar na sua casa hoje. A matemática de Jesus é diferente da nossa. Aquilo que Jesus faz, às vezes, é doideira. A gente não consegue entender com a nossa mente tão pequena. Então, o que eu preciso fazer? Olhar para Jesus, falar, Senhor, se hoje eu não te vi até hoje, eu quero te ver a partir de hoje. Eu quero enxergar o que é que o Senhor quer de mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem planejado para mim. O nome Zaqueu significa puro. O nome Zaqueu significa justo. Eu imagino os pais dele olhando diante daquela sociedade inteira que apontava o dedo e falava que ele era corrupto. E de repente Jesus vem e fala, não, esse é filho de Abraão. Eu vou trazer ele para a justiça, ele vai ser puro a partir de agora, ele vai ser salvo agora. Isso vai ser um testemunho para essa cidade. E o Senhor transformando a vida, a casa e toda aquela cidade, porque esse seria um testemunho muito grande. Mas o que ele teve que fazer para que tudo isso acontecesse? Ele precisou desejar Jesus. Ele precisou ter, eu quero conhecer, eu quero ir lá, eu quero saber quem que é esse cara, que todo mundo fala e eu não o conheço pessoalmente. E quando ele se apresenta, o próprio Jesus fala, vem que eu vou ficar na sua casa hoje. Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé e começa a falar com o Senhor. Começa a tocar os céus, continua falando com Ele. Coloca o seu coração diante dEle. Assim como Ele fez com Zaqueu, Ele pode fazer com a nossa vida também. Assim como Ele perdoa até hoje. Assim como Ele levantou, Ele pode nos levantar hoje. O Senhor, Ele é fiel, Ele é poderoso. A palavra dEle não volta vazia. Essa palavra é fiel, ela é verdadeira. E ela cumpre aquilo que o Senhor determinou que ela cumprisse. Começa a falar com Ele. Começa a entregar qual é a multidão que tem te atrapalhado de continuar. Qual é a multidão que tem tirado o teu foco. Qual é a multidão, qual é o obstáculo que tem te impedido de chegar até Jesus? Qual é o obstáculo, qual é o problema? O que é que tem te feito ficar longe de Jesus? Zaqueu poderia muito bem voltar para a casa dele, ele não era conhecedor da palavra. Tinha uma multidão em volta de Jesus. E ele falou, eu não vou parar enquanto eu não conseguir ver Jesus. Mas tem um monte de gente me apontando o dedo, eu não vou parar enquanto eu não conseguir ver Jesus. Mas a multidão inteira está em volta dele, eu não vou parar enquanto eu não saber o que Jesus tem para mim. Continua aí, fala com ele aí. Zaqueu foi um homem que não desistiu. Ele não parou. Ele não parou. Por mais que as pessoas olhavam para ele, apontavam o dedo para ele. Por mais que a multidão apontava o dedo, mas ele tentava chegar até Jesus. Isso é uma decisão. Ele tomou uma decisão de chegar até Jesus. E quando nós tomamos uma decisão de chegar até Jesus, não vai ser tão simples assim. Para ele não foi. E ele começa a chegar até Jesus e começa a vir os embates, começa a se levantar pessoas, começa a se levantar situações que vai se levantar contra aquilo que nós decidimos fazer. E quando essa situação se levanta, muitas vezes nós voltamos para o vitimismo e paramos porque achamos difícil demais.
Às vezes eu sou chamado para fazer algo para o Senhor, e logo vem alguém falando: ah lá, você vai fazer? Quem é você? E às vezes você faz algo para o Senhor, de alguma forma alguém vai te olhar e vai te apontar o dedo. Às vezes você é promovido no seu trabalho, alguém vai olhar e vai falar: mas você não é capaz. Às vezes até a tua própria família não vai dar crédito a você. Mas o Senhor Jesus deu crédito a um homem que ninguém dava crédito. O Senhor Jesus é desses. Ele acredita em pessoas que ninguém acredita. Lembra de Moisés? O próprio Moisés não acreditava nele, mas o Senhor falou: eu o chamei, Moisés. Ah, mas eu sou pesado em língua. Ei, Moisés, eu o chamei. Se você não tivesse língua, seria você. Lembra de Davi? Lembra também quando o Senhor chama José. Se ele desistisse quando os irmãos dele lançam ele na cisterna e vende ele, ele não desistiu, ele continuou. Deus falou, Deus vai cumprir. Mas eu estou no deserto e estou preso injustamente. Ele não parou, ele continuou, ele não desistiu. Se você olhar para todos os homens que o Senhor levantou, houve grande perseguição, houve grande problema, ou grande obstáculos para eles passarem. Mas em nenhum momento o Senhor deixou eles de lado. O Senhor falou: eu te levantei para vencer. Mas e o obstáculo? E a muralha de Jericó? Eu o chamei, eu vou fazer por ti. Só continue, Josué, seja forte e seja corajoso, porque eu, o Senhor, estou contigo. Então o Senhor, ele chama aqueles que ninguém dá valor. O Senhor chama daquele que a sociedade fala: esse daí não tem valor. Aí quando a sociedade fala que não tem valor, é aí que o Senhor entra. Quando as pessoas olham e falam: esse não dá conta, é aí que o Senhor entra. Ah, mas eu sou o menor, é aí que o Senhor vai entrar. É aí que o Senhor vai entrar, é aí que o Senhor vai tomar, é aí que o Senhor vai te levantar. Só se coloca na presença dEle e não desiste. Não desiste, porque a multidão muitas vezes vai se levantar. E a multidão, por mais que pareça ser muito, ei, Jesus é o suficiente. Mas tem uma multidão, tem um exército contra mim. Todo mundo, a minha família, todos aqueles que estão à minha volta, estão dizendo que não dou conta de fazer. Ei, Jesus consegue sozinho. Ele consegue. Ele não chamaria você para poder dar errado, não. Ele não me chamaria para dar errado. Ele não chamaria a tua família para dar errado. Ele não nos chamou para dar errado. Ele nos chamou para dar certo. Ele te chamou para dar certo. Ele te chamou para não desistir. Ele te chamou para você prosseguir. Ele te chamou para você pegar no arado e falar: Senhor, por mais que o sol esteja quente, por mais que o vento esteja ao contrário, por mais que a tempestade se levante, Senhor, eu vou continuar caminhando. Senhor, está doendo, mas eu não vou parar. Senhor, está doendo, eu não estou conseguindo caminhar. Senhor, me ajuda, me dá força para que eu continue caminhando, para que eu não desista, porque o Senhor não tem prazer naquele que desiste. Mas está difícil, então peça ajuda que Ele vai se levantar. Peça ajuda que Ele vai se levantar. Pai, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Senhor, se o Senhor fez com um homem, ó Pai, que aos olhos da sociedade, Deus, não tinha valor. Senhor, o Senhor fez tanta coisa por esses homens, ó Deus. O Senhor transformou, o Senhor salvou, o Senhor livrou. O Senhor livrou os teus servos, o Senhor livrou Davi, ó Deus, do leão. O Senhor livrou Daniel, o Senhor livrou seus amigos da cova. Pai, o Senhor fez tanta coisa no passado. Pai, o Senhor fez tanta coisa no passado. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A Sua palavra é fiel e é verdadeira, e ela não volta vazia. Então nós tomamos a Tua palavra, Senhor. Nós tomamos a Tua palavra e cremos, ó Pai, para que o Senhor possa vir sobre nós. Venha, Deus, nos dê força para não desistir, para não parar, mas para prosseguir, para continuar, para driblar, ó Deus, a multidão, para passar pela tempestade, para passar pelo fogo, para passar pelo rio, para passar pelo mar, para vencer, para prosperar. Deus, fortaleça-nos na Tua palavra, Senhor. Só não nos deixe parar no meio do caminho. Só não nos deixe, ó Deus, faltar a força, o ânimo e o poder de decidir, de andar de acordo com a Tua palavra. Fortaleça o Teu povo, Senhor. Fortalece-nos na Tua palavra, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor, do gigante. Livra-nos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é fiel. O Senhor fez no passado, o Senhor ainda faz hoje.
O Senhor operou no passado, o Senhor opera ainda hoje. O Senhor revelou no passado, o Senhor revela ainda hoje. O Senhor fortaleceu no passado, o Senhor fortalece ainda hoje. Só não desista. Segura na mão dele e vai. Segura na mão dele e vai. Segura na mão dele e não para. Segura na mão dele, por mais difícil que esteja, por mais que você não esteja sentindo o chão, só segura na mão dele e vai. Senhor, eu seguro na tua mão porque eu não consigo caminhar mais. Entrega, confia e descansa nele.